A entrevistada de hoje é natural do Mato Grosso do Sul, mas construiu sua vida e carreira profissional em Cuiabá. Se formou em jornalismo e fez sucesso na TV dos cuiabanos por 12 anos, até entrar para a política em 2020, quando disputou a eleição como candidata a vereadora e saiu vitoriosa. Este ano ela veio para disputar a reeleição em Cuiabá e conquistou 4.514 votos, garantindo sua vaga na legislatura municipal de 2025. Seja bem-vinda, vereadora Michele Alencar. É um prazer recebê-la no estúdio do Mídia News. Eu que estou feliz, né, de ser entrevistada por essas duas grandes jornalistas competentes, que eu tenho uma admiração e respeito pela equipe aqui do Mídia News, então estou muito feliz de estar aqui. Obrigada. Ótimo. Vereadora, eu vou começar, falando dessa eleição que a senhora enfrentou aí, conseguiu sair vitoriosa novamente. E eu queria saber em questão da campanha, a senhora já tinha feito a campanha em 2020, saiu vitoriosa e aí teve essa outra campanha. Como que foi essa nova trajetória, até conseguir a reeleição? Teve alguma dificuldade? Alguma não, muitas. É tudo um processo novo, né? A campanha em 2020 foi um processo novo porque eu nunca tinha disputado nenhuma eleição, não fazia parte do mundo político, nunca tinha ido em uma reunião política. Então, tudo era tão novo para mim, tudo era tão um campo completamente desconhecido. Então, foi uma experiência. A experiência do mandato, a experiência dos anos, eu sempre digo que cada ano para mim era como se fosse um EJA da vida, 3 em 1, de tão intenso que era, né? Eu ter que aprender tudo, né, nesse processo de uma forma muito acelerada, porque a política, ela é dinâmica, ela exige de você essa intensidade, porque eu já sou, né, um perfil mais intenso, e então foi uma experiência incrível. A reeleição completamente diferente da primeira. Então é como se eu estivesse vivendo tudo novo de novo, num contexto novo. Então me fez enfrentar muitos desafios, mas me trouxe uma clareza maior do processo. Então foi uma reeleição onde tudo era diferente, mas ao mesmo tempo eu já sabia como as coisas iriam se encaminhar, no sentido de conhecer as pessoas, conhecer os bairros, conhecer as lideranças desses bairros, conhecer o perfil de lideranças desses bairros, como que essa liderança se comportou durante esses últimos anos. Na primeira eu não tinha noção de quem era quem, qual que era a realidade de cada bairro, eu tinha uma noção. Dessa vez, não, e graças a Deus eu penso que primeiro, né, na minha vida, na minha trajetória, eu atribuo eu ter chegado até aqui primeiro, acima de tudo, a Deus, porque em muitos momentos eu pensei em desistir. Muitos momentos eu falei, não preciso disso, eu tenho minha profissão, na minha profissão eu posso dar o resultado e esse resultado diz respeitar somente a mim. Na política não, o resultado não necessariamente diz respeito só a você, ao seu trabalho, mas todo um contexto, né? Mas nesses momentos que eu pensava em desistir, quem me sustentava era Deus, porque foi Ele que colocou um projeto no meu coração. O projeto de acreditar, sabe? Acreditar mesmo além das forças, acreditar que você pode contribuir, acreditar que tem jeito para política sim, acreditar que ainda tem gente honesta, acreditar que tem voto que não é comprado, acreditar que tem gente buscando esse tipo de representante. Então foi isso que não me deixou desistir. E depois o trabalho que a gente veio fazendo durante os 4 anos, que foi pavimentando esse caminho, a equipe que a gente construiu e os apoios que foram os fundamentais, né? O apoio da população foi extraordinária, essa adesão. Que ótimo. A senhora foi uma das vereadoras, né, que conseguiu se reeleger em Cuiabá. Porém, não foi o caso, né, da maioria das suas colegas de Câmara, né? São 11 novos nomes na casa. Qual análise a senhora faz, né, dessa renovação e por que você acha que muitas dessas pessoas, né, não se reelegeram dessa vez? Então, dos 25, 11 não voltaram. Nós já sabíamos que iria ter essa renovação, porque nós já vínhamos já prevendo isso, dizendo isso. Gente, tomem cuidado. Honrem o lado que os trouxe até aqui, honre a população tá vendo. Então foram pessoas que em algum momento deixou
de entregar aquilo que o seu eleitorado esperava, seja no posicionamento político, seja nas votações, na postura adotada durante o percurso, né? Então, assim, eu acredito que o eleitorado, ele hoje, ele está muito mais acessível às informações do que até mesmo antes. Antes, eles ficavam esperando a campanha ou até mesmo os horários eleitorais para eles verem os candidatos. Hoje não, eles exigem muito mais do que isso, principalmente quem vem à reeleição. Eles querem saber se essa pessoa está realmente honrando, trabalhando, o voto está sendo de acordo com aquilo que eles esperam, e a internet está facilitando esse acesso. Não é todo mundo que acompanha a sessão da Câmara, mas todo mundo acompanha como foram os resultados, principalmente nos momentos mais polêmicos, seja rede social, seja pelo próprio Facebook, Instagram, aos sites, as notícias rodam muito rápido nos grupos de WhatsApp, então às vezes até a pessoa que não vê muito o site, ela recebeu num grupo a notícia, ela olha, então eu acredito que em algum momento esses vereadores que não foram reeleitos deixaram a desejar para o seu público, né? E a gente já vinha apontando isso. Mas a política, ela não é uma matemática exata. Porque se a gente for pensar, né, então todo mundo da base do Emanuel não podia voltar, ou teve gente da oposição que não voltou. Então não é uma matemática exata, é você realmente fazer um trabalho de manutenção do eleitorado, honrando, captando, mantendo, e mesmo assim não dá para dizer que foi isso ou foi aquilo. Em algum momento houve um desapontamento do eleitorado, mas não necessariamente por estar do lado A ou do lado B, mas por uma caminhada de que falhou nesse processo, né? Então, eu penso que cada vez mais a gente precisa estar se aperfeiçoando nessa comunicação daquilo que é o nosso trabalho com a população e honrando quem nos trouxe aqui, né? Então, eu acho que é uma coerência você manter e honrar o lado que você escolheu estar. Sim. E pelo que a senhora fala, então a senhora acredita que o eleitorado assim tá menos manipulável nessa eleição e nas próximas? Eu acredito. Eu acredito sim, eu acredito que os eleitores, né, o eleitorado no geral, ele está cada vez mais independente. Ele pode estar ali, ele pode estar num grupo, mas no final das contas, o que vai mandar no voto dele é ele mesmo. É a consciência dele, é o que ele pensa, é o que ele acha. E isso, eu acho que assim, é um estudo para se fazer, né? Mas a própria pesquisa nos deixou muito surpreendidos, porque as pesquisas apontavam um caminho e de repente a gente teve o resultado de um outro caminho. Então, às vezes durante uma pesquisa a pessoa falava, não, eu tô com fulano, né? Porque às vezes colocou um adesivo no carro, ou o marido tá com esse fulano, ou a esposa tá com esse fulano, mas no fundo ele não queria estar. Então, na hora do tete a tete com a urna, eu acho que é a convicção de cada um mesmo que tá falando mais alto. Eu acho que esse é um processo positivo. Obviamente que, assim, não foi o meu candidato do primeiro turno que está no segundo turno, mas que estava nas pesquisas super bem, né? Mas é um processo tão positivo porque a gente realmente percebe que o eleitor, ele já não é mais tão manipulado como antigamente, né? E eu penso que esse seja o fortalecimento mesmo da democracia, de nós ainda temos um caminho longo pela frente. Ainda é um caminho que está sendo pavimentado aí com um voto consciente mesmo. Eu luto por esse voto consciente, eu luto por esse eleitorado que a gente chama o voto que tem uma ideologia mais clara. Ele tem clareza no que ele espera e ele não aciona o seu candidato ou o seu representante só na eleição. Ele acompanha, ele sugere, ele cobra. Então, assim, esse é o perfil do meu eleitorado e eu espero e trabalho para que seja o perfil de todo o eleitorado, as pessoas mais participativas dentro do processo do que manobradas somente no momento da eleição ou da campanha. A senhora acredita que agora a Câmara vai deixar de ser chamada de casa de horrores? Assim, eu sempre trabalhei desde que eu entrei para que isso acontecesse, né? Só que é um processo que não acontece por causa de uma, duas ou três pessoas. É um trabalho que ele tem que ser feito em conjunto.
O número de vereadores aumentou, agora são 27 vereadores, então eu sempre acredito, e aí assim, é um perfil meu, eu sempre espero que o melhor vai acontecer, eu sou uma pessoa extremamente positiva, então para mim o melhor sempre está por vir. Então quando eu entrei eu achava que realmente a Câmara teria uma qualidade melhor, a gente poderia fazer debates mais inteligentes, mais maduros. Em alguns momentos isso não aconteceu, mas eu acho que a gente está no caminho, sabe? Está no caminho. Eu espero que a gente consiga mudar essa perspectiva. O meu compromisso é de trabalhar para isso. E vereadora, além de ter essa renovação de 11 novos vereadores, a gente também tem uma bancada histórica feminina, né? Antes era a senhora, a Maísa e a Edna, né? E agora temos 8 mulheres ali na Câmara Municipal. Eu queria que a senhora falasse sobre essa importância, de ter essa representatividade e também, assim, de que forma isso pode contribuir para mudar alguma coisa ali no Legislativo. Primeiro, assim, a gente precisa falar, parece que às vezes fica até batido, fala, a Câmara tem um monte de mulher, que maravilha. Não, a gente precisa validar. Porque eu penso que às vezes a gente, brasileiro, né, ele tem um perfil de ser aquela coisa de sempre validar as coisas ruins. A gente tem dificuldade em falar do que é bom do país. Parece que a gente sempre está valorizando um pouco mais do que é do outro, o que é de fora. E a gente precisa validar esse processo que nós conquistamos aqui na Câmara. Em 2020, eu preciso dizer isso, a gente vinha de uma legislatura com 0 mulheres. Nos últimos, eu não sei se vocês sabem dessa informação, mas nos últimos 70 anos de Câmara de Vereadores, nesses 70 anos, sabe quantas mulheres nós tivemos no processo? 10. Só 10 em 70 anos. Em um ano, a gente vai ter 8 mulheres de uma vez só. Então nós precisamos dizer, estamos avançando sim, precisamos validar esse processo sim. Qual que é a importância disso? É o sinal de que a democracia realmente está sendo construída. Porque o que é a democracia? É esse reflexo da população nos espaços de poder. A gente tem um eleitorado, maioria feminina, e a gente tem um representante mínimo de mulheres. Então, saindo de 0 para 2, porque eleitas mesmo, né? Vamos colocar das urnas. Saímos de 0 para 2, aí de 2 para 8. Então, é um grande avanço. Aqui, a gente pode atribuir isso. Eu posso dizer que, na minha leitura, esse avanço, esse número de mulheres, ele está diretamente ligado com o perfil de trabalho das mulheres que estiveram na Câmara. Nós tivemos Michele Alencar, nós tivemos Edna, nós tivemos Maísa. Essas 3 mulheres, independente do viés político, ideológico, partidário, foram 3 mulheres que não se omitiram. Foram 3 mulheres que não recuaram no momento que precisavam fazer um enfrentamento. Quando era para fazer um enfrentamento, faziam um enfrentamento. Quando era para lutar pela garantia da sua voz, faziam esse enfrentamento. Então nós tivemos uma presença feminina na Câmara que eu tenho certeza que inspirou outras mulheres a terem. A olhar e falar, eu, por exemplo, posso dizer de mim, nunca tinha me envolvido com o processo eleitoral. Não vinha de uma família que tinha políticos. Não vim de um trabalho sindicalistas que já tinha essa... Não vim de um emprego onde eu tinha alguma ligação com a política. Vim do 0. E mesmo assim, essa jornalista, né, que trabalhava na parte privada também, porque eu tinha uma empresa de prestação de serviço, e aí, de repente, se colocou à disposição para o processo, e durante todo esse processo eu sempre disse, a minha maior contribuição para as mulheres é não desistir. Porque quando uma mulher não desiste, quando ela resiste, quando ela avança, eu sempre pensei, quando uma mulher avança, a cidade cresce. Então, eu não desistir, era eu estar pensando, poxa, se eu não desistir, outras mulheres virão, e quando eu vi aquele resultado, eu fiquei muito feliz, porque eu falei assim, as coisas estão dando certo. A gente tem mais um monte de outro contexto, né?
As mulheres estão sendo mais respeitadas no fundo eleitoral, as mulheres já não estão sendo usadas dentro das chapas, estão tendo igualdade de oportunidades para fazer suas campanhas. A gente viu muitas mulheres na rua mesmo, entregando material, adesivando carro, fazendo reunião. Então, todo esse processo, ele incorporou as mulheres que antigamente vinham apenas como número. E não, elas foram consideradas, elas foram envolvidas, elas foram validadas no processo, e aí a gente teve o resultado na urna. E eu penso que assim, daqui para frente é só realmente a gente avançar. A gente trabalha para isso, mostrando que a mulher pode estar inserida e ela tem espaço para isso. Perfeito. E vocês já se reuniram, né? Ficou acertado algum alinhamento na atuação das mulheres na Câmara de 2025? Nós nos reunimos num café da tarde, que todas as eleitas e reeleitas estavam presentes, né? Que a única que não estava foi a Maria Valone, que disse que não pôde ir, mas todas as outras estavam. E nesse primeiro momento foi mais uma aproximação, né? Da gente se conhecer melhor, da gente sentar à mesa e bater papo e saber ali mais ou menos como vai ser essa distinção de perfil, porque uma das coisas eu falei bem pouco nessa reunião, eu queria mais ouvir para, né, realmente saber como que cada uma chegava. Mas uma coisa aí eu falei, nós precisamos respeitar e valorizar a nossa originalidade, porque cada uma dessas mulheres tem um perfil, tem uma história, tem um eleitorado, tem um jeito de lidar com as coisas. Nós precisamos respeitar essa originalidade, entendendo que é isso que faz com que a gente realmente se fortaleça e tentar ao máximo, né? Tentar ao máximo não diminuir o trabalho da outra. Se tiver algum embate, se tiver alguma divergência, mesmo assim, fortalecer, acima de tudo, o respeito, fortalecer a nossa posição, porque às vezes os nossos grandes embates dentro do plenário com os demais vereadores é porque eles acham que a mulher não entende do processo, que eles têm mais... É como se aquele lugar fosse mais próprio deles, né? Nós estivéssemos ali de invasoras, já não é mais isso. Mas nós também precisamos fazer isso com quem está chegando, né? Então, a gente falou sobre esse alinhamento, nós falamos sobre uma realmente fortalecer a outra, independente das pautas. Mas eu venho de uma legislatura que eu tive muitos embates, inclusive a vereadora Edna foi cassada. Então, não dá pra gente dizer assim, não dá pra gente prever o que vai acontecer. Por isso eu disse, dá pra gente realmente prezar pelo respeito, prezar pela validação do trabalho de cada uma e prezar para que a gente realmente respeite aquilo que somos e o que defendemos, né? Vereadora, outra questão que já está começando, né, a aparecer aí na imprensa é sobre a mesa, né, da Câmara Municipal. E a senhora é uma das cotadas, né, para a presidência. A senhora tem mesmo esse interesse na vaga? E qual seria a importância, né, da senhora se colocar nessa posição de presidente, de candidata a presidente da Câmara? Tenho interesse em ser presidente da Câmara, tenho interesse em contribuir. Eu só estou na política porque o meu interesse maior é contribuir. Então, já venho de uma reeleição, passei por 2 mesas diretoras, por 2 presidentes, e eu acredito que agora é a minha hora. É a hora de termos uma composição com representatividade feminina. Se estamos vivendo um momento histórico, isso precisa estar claro também na condução da Câmara. Todo mundo falando de um momento histórico, aí chega na eleição da mesa não tem mulher? Então não é um momento histórico, né? Então nós precisamos sim. Eu acredito que mais do que ter a participação, obviamente, na minha opinião, de praxe, que a gente tenha a participação, mas mais do que a participação de mulheres, tem que ter uma mulher presidente. Por que é importante? Porque a gente precisa mostrar que o nosso trabalho ali, ele realmente é um trabalho de peso, ele pode contribuir sim. Então, assim, nós temos de reeleita eu, a Maísa e mais as que estão chegando.
nós temos homens reeleitos também. Então, acho que a mesa ela tem que estar com homens, com mulheres, mas seria muito importante, seria muito representativo e seria realmente uma forma de nós mostrarmos para a população, nós estamos entendendo o que vocês esperam dessa casa, porque a gente não sai de 0 para 2 e de 2 para 8 se a população realmente não espera isso da Câmara. Então, acho que é uma resposta que a população inclusive espera e uma resposta de respeito à história da Câmara ter nesse momento uma mulher presidente. E a senhora está se articulando já em relação a isso, nessa reunião com as vereadoras? Vocês chegaram a conversar sobre um apoio, algo assim? Então, como foi uma reunião mais de conhecer e tal, a gente falou pouco disso, citamos isso, né? Algumas se posicionaram que teriam que conversar com seus partidos e tal, mas não foi o alvo da reunião, né? Mas a gente já está começando a falar com um, falar com o outro. Tem um grupo que é o grupo de alguns vereadores, inclusive a Maísa Leão está nesse grupo, onde a gente já está conversando sobre o nosso grupo formar essa chapa. Daqui até a eleição, muitas coisas mudam. Cada semana um grupo que não se encaixou no outro vem para essa de cá e vai conversando, porque tudo é sobre você ir contactando cada um. E esse grupo a gente já está conversando, não é um grupo fechado, não é uma chapa, mas a gente já tem um grupo que está fazendo esse diálogo, sim. A próxima pergunta é justamente desse fato, né? Na semana passada, a Maísa admitiu o interesse de compor uma chapa com a senhora, né, para essa disputa. Vocês já conversaram sobre essa ideia? Você acha interessante essa união? Com certeza, com certeza. Eu acho que é fundamental, inclusive, né? A vereadora Maísa é uma vereadora atuante, inteligente, articulada, foi extremamente bem votada e eu penso que pode contribuir muito com esse processo. Nós sabemos o que precisa melhorar, nós estamos dispostas a trabalhar nesse processo para que isso, por exemplo, algumas pontuações do regimento interno são muito frágeis, precisa melhorar. Algumas situações internas, porque a gente sai de um processo externo para entrar num outro processo que é o processo interno, né? Então só quem vive ali na Câmara diariamente sabe que existem coisas que podem melhorar. Então a gente está disposta a fazer esse fortalecimento de contribuição mesmo com a casa, deixar essa marca da nossa gestão. Então, mas ela faz parte desse grupo, estamos trabalhando nisso sim. Ótimo. E não dá para deixar de comentar que, né, além da senhora, tem outros nomes que estão aí nessa disputa, que acho que vai ser acirrada ali na Câmara. Inclusive o atual presidente, né, que é o Chico 2000, tem esse interesse pela vaga. A senhora analisando esse quadro, né, apesar da bancada ter sido histórica, a gente sabe que esses vereadores, como o Chico, eles têm um histórico muito grande, né, na casa já. Como que a senhora vê que vai ser? Assim, acha que tem essa chance de renovação mesmo? Ou vai ser quase uma missão impossível, assim, de conseguir, né, colocar alguém novo ali na presidência? Não, eu acho que impossível não, a gente não trabalha com essa missão impossível ali, porque é um momento da gente realmente estar trabalhando para dentro e todo mundo quer que a casa melhore. E eu acredito que assim, que aqueles que querem, obviamente, vão colocar o nome à disposição. Então, o presidente Chico vem de uma gestão e ele foi reeleito, então natural é o caminho, é o curso natural que eles colocam à disposição. Mas eu não acredito que seja nenhuma missão impossível e nenhuma missão fácil. É um processo que não só ele, como outros estão se colocando, e eu acho que quanto mais mesmo se colocar pessoas interessadas em contribuir, seja o melhor. Espero, né, e vou trabalhar para que o meu grupo seja o grupo que vá representar a casa, porque o nosso único intuito mesmo é deixar uma marca positiva até para a construção dessa nova visão de Câmara que a gente pretende dar. Perfeito. A senhora admite tentar outra posição na mesa sem ser a presidência? Se sim, qual? Então, até agora, no momento, eu quero a presidência, né? Eu estou trabalhando para estar na presidência, sim. Mas, se o objetivo é contribuir, outro lugar na mesa, seria um plano B, não estaria descartado.
Vereadora, a senhora falou que não é uma missão possível, mas não é uma tarefa fácil também. Qual que a senhora acha que serão os maiores desafios ali de conseguir, né, colocar o seu nome, não só colocar, mas conseguir vencer ali para alcançar a presidência da Câmara? A tarefa difícil é poder construir um consenso com a maioria dos vereadores, né? Porque cada um tem o seu interesse, cada um tem um projeto, cada um tem uma perspectiva de mesa, de futuro para os próximos 2 anos. Então, o desafio de quem se coloca como uma das opções à presidência é construir esse consenso com a maioria, é atender esse interesse, essa demanda, essa expectativa que a maioria dos vereadores tem para a próxima mesa. Então é um desafio fazer com que esse consenso esteja inserido no nosso perfil. A gente tem um perfil de grupo, né, de se colocar a presidência para mostrar assim que a gente pode contribuir e a gente pode fazer diferente. Eu acho que a eleição mostrou muito isso, né? Que às vezes o jeito de fazer política que sempre deu certo, nem sempre é o que vai dar certo agora. Porque o eleitorado, ele realmente está mais instruído, ele está mais participante do processo. Então, por que não fazer uma mesa também com um processo diferente? Colocando aí a sua perspectiva de contribuição acima de qualquer outros interesses pessoais, né? Vereador, só continuando nessa questão, mas a senhora acha que é suficiente trabalho prestado nesse tipo de eleição dentro da Câmara? Porque se for ver pela questão de votos e tudo mais, você e a Maísa já estariam ali na ponta, né? Pelo histórico na Câmara e pela votação. Então, a senhora acha que não é mais profundo do que só assim, o trabalho que vocês fizeram dentro da Casa de Leis? O trabalho mais profundo é a construção, é o convencimento. Como vai ser feita essa construção, porque assim, número de votos na urna, não esquece, ele não impacta na votação da mesa. Porque a gente pode até usar o próprio Chico 2000. Ele foi o último, ele entrou na raspa e ele virou presidente, né? Então assim, nessa eleição ele já entrou melhor colocado e tal. Então assim, o Diego, que na eleição passada tinha sido mais votado, lançou uma chapa, mas também não conseguiu. Então, número de votação na urna não impacta na mesa diretora. Aí é uma construção à parte. Então, assim, é um perfil de alinhamento, de trazer os vereadores para perto. Não é só também, o meu trabalho individual, vou ter que chamar, tem que ser mais republicano, tem que conversar com todos, tem que conversar com quem está defendendo A, B, direita, esquerda, centro, isso, partido esse, aquilo. Tem que ter uma costura muito bem feita e tem que ser do diálogo. Não tem como você se colocar como uma opção à presidência da Câmara se você não conseguir fazer um diálogo com os pares. Perfeito. A senhora... Eu queria que você avaliasse qual avaliação, né, você faz da atuação da Câmara nos últimos 4 anos. Deixou a desejar em algum aspecto? Qual que é a sua avaliação desses últimos anos? Eu acho que, assim, deixou a desejar em vários aspectos e o eleitorado entendeu isso, por isso uma renovação de 11, quase metade, né? O que deixou a desejar? Deixou a desejar nas quantidades de pedidos de comissão processante que foram apresentadas, nenhuma foi aprovada. Deixou a desejar na questão das vezes que nós fizemos aí pedidos de convocação de secretários e isso não foi adiante. Deixou a desejar quando a parte dos vereadores quis blindar uma gestão, quis blindar o prefeito enquanto toda a população estava pedindo socorro. Deixou a desejar na independência. Deixou a desejar na construção de ser um poder à parte, sabe? Deixou a desejar quando projetos de extrema importância e de extrema relevância chegavam em regime de urgência sem ter a oportunidade da discussão necessária. Então deixou a desejar no processo de realmente fazer com que o trabalho fosse qualificado, em que realmente nós, como Câmara em geral, pudéssemos mostrar à própria Prefeitura e aos eleitores e a Cuiabá que nós somos um poder
distinto do Poder Executivo. Nós somos Legislativo, nós somos Câmara de Vereadores e existe a Prefeitura, que é Executivo, e tem um outro gestor. E que, se a gente conversar, as coisas contribuem. E elas não são subordinadas, sufocadas. Em alguns momentos, a Câmara foi sufocada pelos interesses do Executivo e isso deixou muito a desejar. Cobrou o preço, né? Sim, sim. De parte dos vereadores. E agora falando da eleição aqui em Cuiabá, né? A gente está aí na reta final do segundo turno. A senhora apoiou o Botelho, né, que é do seu partido, no primeiro turno e declarou, né, agora apoio ao Abílio. Eu queria saber o que levou a senhora a apoiá-lo nessa campanha. Primeiro que me levou a apoiar o Abílio foi a coerência de um posicionamento, né? Seria totalmente incoerente eu, que sempre fui oposição ao Emanuel, que sempre lutei contra o perfil de corrupção, o perfil de inchaço da máquina pública, os cabidões de emprego. Eu que sou uma vereadora que tem um perfil claro de direita, sou uma vereadora que tem uma construção de princípios mais conservadores, de repente eu apoiar alguém do PT. Eu apoiar alguém que vai contra o meu alinhamento de trajetória. Então, a primeira coisa, a coerência. E primeiro porque eu desejo, eu almejo e eu tenho trabalhado para ver uma mudança no perfil de gestão que hoje Cuiabá tem. É um perfil de gestão que eu não compactuo. Então, o que hoje oferece mudança, e aí eu não vou nem falar só da pessoa do candidato, eu vou falar da construção disso, eu vou falar da construção de um projeto. Hoje a construção de um projeto que hoje dá perspectiva não só para mim, mas para a população que olha e fala, eu quero a mudança. Como que eu vou querer a mudança se o principal, quando eu olho, eu reclamei tanto, sabe? Tanto das ruas tomadas por buraco. Eu reclamei tanto das obras paradas em Cuiabá. Eu reclamei tanto da falta de estrutura nas unidades básicas de saúde, da falta de medicamento. Eu reclamei tanto das pessoas que estavam ocupadas em cargos que elas não tinham perfil técnico para isso. E como que eu vou apoiar um partido ou um candidato que tem o secretário de obras dessa estrutura da cidade apoiando ele, que tem o secretariado, né, principal, núcleo duro do Emanuel apoiando ele, que tem o inchaço da máquina pública como perfil de partido. Então, seria totalmente incoerente ao que eu acredito. Perfeito. A senhora, então, teme que o PT ganhe? A senhora tem um receio, né, que o PT assuma a prefeitura de Cuiabá? Com certeza. Por quê? Exatamente por todos esses motivos que eu acabei de elencar. Eu temo que o PT ele realmente ocupe esse cargo de gerir Cuiabá, porque eu sou contra o inchaço da máquina pública, eu sou contra o perfil de governo, né? Quando a gente olha para o perfil de governo do presidente Lula, quantos ministérios ele criou depois que ele assumiu? Quantas coisas... É o perfil, né? Você tem um perfil de gestão. É o perfil de gestão que eu não concordo. Eu não tenho como dizer assim, olha, o que deu certo são essas pessoas. Essas pessoas trabalharam muito bem, essas pessoas fizeram muito bem, elas realmente precisam continuar. Eu acho que não tem como continuar com o perfil de gestão do Emanuel. E essas pessoas que fizeram esta gestão estão apoiando o Lúdio. Elas estão apoiando o candidato do PT. Então, como que eu vou validar uma mudança com um perfil de continuidade? Não tem como. Então, eu temo que o PT realmente assuma, temo muito. E é por isso que eu apoio o Abílio. Mas o meu perfil eu quero melhorar Cuiabá. Então, se o Lúdio entrar, não vai ser o que eu esperei, não vai ser o que eu vou gostar, mas eu vou fazer de tudo para trabalhar para que essa gestão, ela realmente, traga, vai ser um esforço muito maior, né? Não foi fácil ser oposição ao Emanuel durante esses 4 anos, vai ser um grande esforço, mas eu vou tentar fazer de tudo para que a gente tenha a vida da população melhorada, porque é muito triste quem vê diariamente os problemas que Cuiabá está enfrentando
dizer assim, o PT ganhou, já era, então. Não, eu não vou entregar as pontas, eu tô reeleita, eu vou fazer de tudo para construir isso, a Cuiabá que eu espero. E eu estou fazendo de tudo para que aquilo que eu espero aconteça, né? Sim, uma das questões que eu trouxe também era sobre isso, né? Porque a gente que acompanhou esses 4 anos da senhora na Câmara, a senhora fez uma oposição assim ferrenha mesmo à gestão do prefeito Emanuel. E apesar de ter essa oposição ao PT, a senhora então está aberta a um diálogo caso o Lúdio venha a ganhar a eleição, assim, para enfim, alinhar ali as propostas para Cuiabá e tudo mais. Vai adotar um perfil talvez de independência? Como que a senhora acha que pode ser? Tudo na política é diferente. Obviamente que se o PT ganhar, eu não quero nem ficar falando muito disso, mas assim, eu prefiro não, né? Prefiro não. Mas se o PT ganhar, vamos trabalhar para não, vamos trabalhar para o PT não ganhar. Mas se ganhar, eu acabei de falar da importância de um diálogo. A importância de uma construção. Eu vou trabalhar muito e eu posso ser oposição, mas eu vou sentar, vou pedir, porque não dá pra gente continuar vivendo, por exemplo, sem receber as nossas emendas impositivas, que é uma lei que está sendo... o Emanuel comete um crime, né? Então, assim... O prefeito que for administrar Cuiabá, eu vou sentar e cobrar as emendas. O prefeito que ganhar a eleição e for administrar Cuiabá, eu vou cobrar a entrega das reformas das unidades básicas de saúde, a entrega do aquário municipal, a entrega do porto, e não só a entrega, mas obras de qualidade. Mas obras que realmente vão ficar como legado para Cuiabá. Então, assim, mesmo sendo oposição, eu vou fazer de tudo para construir um diálogo. Até porque se nós, né, por exemplo, o meu grupo toma como gestão a mesa diretora, a gente vai ter que ter uma construção de diálogo. Eu sou uma vereadora que eu não por mais oposição que eu seja, eu sempre disse que eu nunca fui oposição à pessoa do Emanuel, eu sempre fui oposição à gestão dele. E a mesma coisa para o próximo, eu não tô buscando eleger um amigo, eu tô buscando eleger o melhor gestor para Cuiabá. Então, eu quero tratar esse assunto inclusive entre os poderes de forma respeitosa, mantendo o diálogo, porque assim, quando a gente não mantém o diálogo, a gente só perde mesmo, né? É que, infelizmente, na gestão do Emanuel Pinheiro não teve esse diálogo, né? Tanto que nem os secretários que nós convocávamos para prestar esclarecimento eram liberados aí. Né? Quantas vezes Emanuel Pinheiro foi na Câmara de Vereadores? Nem na posse dos vereadores ele não foi. Então, o diálogo, ele foi bloqueado. E eu espero, e de todo o coração, espero mesmo, que a próxima gestão não tenha essa postura. Perfeito. Agora, deixando um pouquinho o partido de lado, eu gostaria que a senhora fizesse uma análise do Lúdio como político, né? Como a senhora vê a atuação dele na política, independentemente do partido? Então, o Lúdio, para mim, assim, é uma pessoa... Como deputado, ele sempre honrou a base dele, né? É um deputado do PT, tem uma trajetória política, ele levantou, e o que mais me surpreende... Sinceramente, o que mais me surpreende é ele que historicamente foi do PT, hoje não querer dissociar a imagem dele do PT, e isso me surpreende, porque as bases dele sempre foram do Partido Trabalhista, ele sempre fez campanha e ganhou, já tentou em outras vezes a Prefeitura de Cuiabá, e sempre honrando o PT, e dessa vez ele tentou dissociar a imagem dele, mas como legislativo, ele sabe fazer uma discussão inteligente, ele é um cara preparado para discursos, mas eu o conheço somente no legislativo, não conheço ele como executivo, porque ele nunca teve um trabalho administrativo, né, no executivo, nunca vi ele como secretário, ou não passou pela prefeitura ou algum outro cargo. Então, eu posso dizer assim, como representante da classe que ele sempre defendeu, do Partido dos Trabalhadores, eu me surpreendi e posso dizer, até me frustrei com o posicionamento dele, porque eu acho que assim,
independente do momento político que nós estamos vivendo, a verdade sempre comunica da melhor forma, a verdade conecta, né? E isso eu senti que falhou no processo de campanha do Lúdio. Perfeito. E agora eu queria questionar a senhora em relação, assim, independente de quem vencer a eleição, mas o que a senhora acha que tem que ser a primeira coisa a ser tratada ali na Prefeitura de Cuiabá para o próximo gestor já assumir, já dar um encaminhamento a uma questão que a senhora acha importante? Eu acho que assim, quem for assumir, e tomara que seja o Abílio, quem for assumir já sabe que tem um grande desafio. Esse grande desafio, a população vai estar na maior expectativa para ter as respostas, né? Primeiro, ele vai ter que organizar a casa de forma muito estratégica, né, nas finanças, para conseguir dar alguns resultados. Mas assim, colocar a manutenção, né, das praças, fazer o asfalto realmente que nós estamos precisando nos bairros. Nós vimos aí uma máscara aí nas principais vias, mas quando a gente sai das principais vias é uma tristeza. Então, a gente tem grandes bairros, como o próprio a Grande CPA, que, meu Deus do céu, a gente precisa. Então, acho que assim, a infraestrutura, a Secretaria de Obras vai ter que entrar dando uma resposta, né? Na infraestrutura da saúde, os prédios da saúde, as unidades básicas de saúde. A gente tem uma escassez assim, absurda. A gente só viu as entregas de unidades básicas de saúde, reformas, entregas no período da intervenção. Passou a intervenção, ninguém mais viu entrega nenhuma. Então, assim, a gente vai ter que dar uma resposta. Primeira coisa, vai ter que voltar a ter remédio nas farmácias, vai ter que voltar a ter insumos básicos dentro dos hospitais, isso tá faltando. É que agora o período eleitoral quase não tá se falando, mas, meu Deus, as pessoas estão... Eu tenho, por exemplo, ali no postinho do Pedregal, tinha uma porta que não fechava. Há anos eles colocavam o cabo de vassoura na lateral para fechar a porta toda quebrada. E isso, a mesma coisa no Jardim Industriário. E a gente cobrou, fiscalizamos, mandei emenda ali para do Jardim Imperial. E aí, essa semana passada, eu recebi uma foto da porta da Unidade Básica do Pedregal, com uma porta nova, de blindex. Eu fiquei tão feliz. Aí me falaram, não, vereadora, foram os funcionários, os servidores, junto com a população, fizeram uma rifa para trocar a porta, porque cansaram de esperar a prefeitura, porque já vinha de anos. E aí a porta não fechava mais, não tinha como fechar. E aí a população, os moradores do bairro, junto com os servidores que fizeram. Então, assim, isso, meu Deus, a gente vê o orçamento da saúde é bilhão, a gente não tá falando em milhão, a gente tá falando em bi, e a gente não consegue trocar uma porta de uma unidade básica de saúde de um bairro super populoso. Então, assim, tem que voltar a olhar para onde tudo começa. Todo o processo de desestruturação da saúde, ele começa na atenção primária. Então, a gente voltar os olhares para começar da base, consolidando unidades de saúde, com medicação, com insumo básico, com gente suficiente para atender, com estrutura mínima. Não vai dar para reformar tudo de uma vez, mas estrutura mínima para a pessoa chegar, entrar e ser atendida. Então, assim, as principais pastas vão precisar de enfrentamentos imediatos. Michele, falta um pouco mais de 2 meses, né, para o Emanuel deixar a Prefeitura de Cuiabá. A Câmara não conseguiu levar para frente nenhuma das comissões processantes, né, que poderiam cassar o prefeito. Você acredita que ele ainda será responsabilizado pela má gestão em Cuiabá? O que você espera que aconteça, né? Eu luto para que sim. Luto muito para que sim, porque a gente não pode esquecer que a gente ainda tem as contas dele para serem votadas. E deixou-se de falar um pouco sobre isso. A única que fala lá na Câmara sobre as contas do prefeito só eu e a Maísa. Ninguém mais fala sobre isso. Mas ela vai ter que ser votada. E é outro fato histórico. E aí eu quero aproveitar e chamar a população. Fiquem muito atentos nessa votação. Muito atentos. Porque quando houve a votação no Tribunal de Contas, quase por unanimidade, quase por unanimidade,
Um conselheiro só que não votou. Para reprovação, o parecer foi absurdo, foi um parecer muito forte, credenciando a incompetência da prestação de contas e tudo que essa incompetência fez com a população. Então, nós não podemos deixar a impunidade imperar. Já não conseguimos votar as comissões processantes. Já tivemos uma sensação de impunidade absurda. Mas eu penso que o crime não compensa. Eu, pelo menos, luto todo dia para que a população entenda. O crime não compensa. Então não dá para a gente ter uma gestão com um número de operações históricas, mais de 23, foram 23 operações, as contas reprovadas, as pessoas morrendo, quanta coisa, se eu fosse elencar aqui, quanta coisa, e aí nada aconteceu, e daqui 2 anos Emanuel vem para deputado federal, deputado estadual, tá tudo bem? Não tá tudo bem. Não tá, e nós precisamos dar esse recado. Então, se depender de mim, eu peço que a população participe. Essas contas precisam ser votadas e reprovadas, e Emanuel precisa responder sobre isso. E a senhora citou, né, os escândalos que tiveram envolvimento do prefeito. A senhora acha que após ele deixar ali a prefeitura, ele tem a possibilidade de ser preso? A senhora acha que isso pode acontecer com o Emanuel? Pode acontecer. Muitos crimes foram cometidos, né? Nenhum deles ainda chegou diretamente a ele, mas nós tivemos secretários presos, secretários afastados, secretários que ficaram com tornozeleira. Nós tivemos a própria primeira-dama, mais de anos sem poder pisar na prefeitura. E quem é o grande líder disso tudo? Quem é o líder do secretariado? Quem comanda? É o prefeito. Então, eu penso que isso pode acontecer. Não dá para dizer que vai acontecer, porque eu esperava que a gente tivesse pelo menos uma comissão processante aprovada. Então, assim, não dá para prever o futuro, mas eu espero que realmente as pessoas que fizeram esse dano com Cuiabá, elas respondam sobre. E para a senhora, resta algum futuro político para o Emanuel Pinheiro, né? A senhora acha que ele deveria voltar? Com certeza não. O futuro político do Emanuel Pinheiro é responder por tudo que aconteceu na prefeitura. E o mínimo que a gente tem que deixar é ele inelegível por alguns anos com a reprovação das contas. É isso, perfeito. Muito obrigada.